noite a todos. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria nessa noite nós nos reencontrarmos aqui. E mais alegre porque nós nos reencontramos e a casa está cada vez com mais público. Estamos então talvez vencendo a pandemia, né? Pela vacina. Não tem outro modo de nós escapar desse vírus aí, a não ser nós nos vacinando. Então esperamos que isso seja o suficiente para nós continuarmos juntos, né? Não precisarmos nos afastarmos tanto como teve nesse ano e meio. Então uma noite agradável também, né? E a nossa reflexão de hoje é sobre um tema, dá para se dizer que é um tema simples. É um tema de 150 anos atrás aí do nosso Evangelho, mas são temas que são atuais, assim como o livro que nós estamos estudando na quinta-feira, Para Uso Diário, foi um livro lançado ali nos anos 2000, mas cada lição que nós estudamos na quinta-feira parece que foi escrita ontem para nós, porque são livros escritos através da intuição que vem do alto. Então, abrir o Evangelho e diz assim: se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe a outra. Parece meio estranho, né? Ninguém é louco de tomar um tapa e dizer assim: pode dar aqui que eu vou aguentar. Não. Não é assim. É questão de interpretação. Quando dizem que nós devemos dar a outra face, é dar o nosso outro lado, o nosso exemplo. Porque se uma pessoa chegar em nossa frente e não concordarmos com o que estamos fazendo, ou como estamos agindo, ou aquilo que estamos falando, e ela gritar conosco e nos ofender, se nós a tratarmos da mesma forma, o que vai resultar? Vai resultar numa discussão interminável, como acontece no futebol, na política e muitas vezes na parte religiosa, sendo que Jesus não instituiu nenhuma congregação religiosa, nenhuma. Ele falava de amor, falava de fé, de perdão. E ainda hoje, 2000 anos depois, nós ficamos debatendo porque a minha religião é melhor que a tua. Sendo que poucas pessoas compreendem aquelas que participam. Porque muitas vezes participam superficialmente. Não participam estudando, ou lendo, ou buscando entender. Então, hoje mais do que nunca, devemos dar o exemplo. O exemplo, se é um pai de família, que deu exemplo de se portar perante a sua esposa, perante os seus filhos, perante a sociedade. E não é para se mostrar ou dizer que ele é melhor que o outro. Não, é para consigo mesmo. Para um dia que voltar para o mundo espiritual, voltar para casa, aquele que nos receber na porta, seja nosso parente, seja um espírito de luz, seja quem for, e nos perguntar: o que fizeste da responsabilidade que eu te dei? O que fizeste com ela? Se foste pai ou foste mãe, como agiste com teu esposo, com a tua esposa ou com teus filhos? E com a parentela toda também. Porque é uma dificuldade muito grande que nós temos de nos relacionar com a nossa parentela. Porque é o agrupamento necessário que temos. Por isso necessitamos muito da flexibilidade, necessitamos muito do perdão, da consciência, do não entregar de volta o que recebemos muitas vezes, é usar a outra face. Assim serve no trânsito da nossa cidade. Se alguém vos buzinar, ou fechar, ou lhe dar um desaforo, como deveremos reagir? Com a buzinada? Um monte de desaforo de novo? Vai resolver a nossa vida?
Não, vai dizer que somos mal educados. Porque só de nós escapar, às vezes, de um acidente, já é um grande negócio, né? Não tem complicação. E assim vai com o nosso colega de trabalho, no local que trabalhamos. Em todas as partes que nós vivemos, em todos os momentos, nós somos testados. Nós somos testados. A minha vontade hoje é ter chegado no caminho da luz às 7 horas. Inclusive eu tinha marcado, não sei com quem aí, mas eu marquei que às 7 horas, 7h10 eu estava aqui. Cheguei agora. Houve um imprevisto, houve um cliente a mais, não teve como sair, acabamos atrasando. Adiantava o espernear, ou vir correndo de alto, ou chegava o cara, não tem, vai fazer não. Ou embravecer porque eu atrasei, não. O que é mais fácil? Eu chegar aqui, já atrasei um pouco, matou aqui, cheguei. Graças a Deus eu consegui aqui estar, porque muitas vezes a gente se programa, se prepara e não consegue. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Veja bem como era a lei de Moisés, que foi importante na sua época também. Foi importante a lei de Moisés, porque não tinha outra maneira das pessoas ter medo e respeitar. Me tiraste um filho, eu te tiro um filho. Era esta a lei de Moisés. Mas isso foi há mais de 3.500 anos. De lá para cá houve uma evolução. Houve o perdão. Uma vez, 7 vezes, não, 70 vezes 7. Aí veio o Cristo e nos ensinou que devemos perdoar, nunca devolver na mesma moeda. Claro que ainda dá vontade. Qualquer um de nós que está aqui dentro, muitas vezes dá vontade de devolver na mesma moeda. Nós somos seres humanos em construção, em evolução. Não somos anjos, não somos santos, e que tudo perdoa e tudo fica assim. Não. O que nós estamos conseguindo é uma luta interior com cada um. É uma luta, fazendo com que nos esforçamos para que isso aconteça. Recebi uma ofensa, muitas vezes a vontade é ofender também. Mas para isso, nós aprendemos, para isso nós buscamos o Evangelho, buscamos os estudos e buscamos nos modificar. Como que nós vamos transformar esse mundo num mundo um pouco melhor? Como que nós vamos querer ser respeitados pelas pessoas se nós não agirmos assim? Então é importante nós aprendermos e lentamente nós vamos sufocando o homem velho, a mulher velha, porque ela está dentro de nós. Essa vontade, às vezes, que nos dá de partir para cima e ter o resultado que queremos pelo grito ou pela força, ainda é nosso. Ainda ele está conosco. A questão é, pelo conhecimento, pela razão, pelo entendimento, que nós vamos nos modificando. E isso, ao longo do tempo, vai dar um bom resultado na vida de cada um. É um pouco de paciência. Tem a história do Chico, que ele gostaria de saber, que um dia foi, Emmanuel indicou para ele a água da paciência, a água da sabedoria, e ele saiu procurar em todo aquele lugar, e não encontrou. Claro, está dentro de nós, é o engolir a saliva, que dá tempo da nossa mente raciocinar, e fazer alguma coisa diferente, porque quando nós deixamos só o nosso instinto falar primeiro, a primeira coisa que vem é o que receber, nós retribuir de volta. Mas quando usamos aliado à razão, à inteligência, nós pensamos que se vamos devolver daquela maneira que chegou, podemos causar problema e ter problema para nós. Por isso, a água da paciência e da sabedoria está dentro de nós. Dar tempo ao nosso cérebro, aquele 2, 3 segundos de raciocinar. Vocês já observaram que tem muitas pessoas que tu faz uma pergunta ou alguma coisa, ele nunca responde rapidamente assim? Parece que ele dá
uma remoída assim, uma olhada para cima, e depois responde. Por quê? Porque ele está buscando dentro do seu cérebro uma resposta adequada. E quando nós demos uma resposta muito rápida, nos chamam de ansioso. E daí nós não conseguimos refletir sobre aquela resposta. Então, o instinto é muito bom, mas devemos usar a razão aliada a ele. Aí nós conseguimos melhorar. Isso serve em qualquer momento da nossa vida, em qualquer decisão. O instinto nos ajuda é quando nós não vimos algum perigo e ele se aproxima, nós temos uma reação rápida para escapar do perigo. Um motorista do trânsito, um animal, alguma coisa assim. Isso é o instinto de conservação. Mas quando é e dá tempo de nós usar a razão, nós utilizamos melhor. Eu vos digo, então não é olho por olho, dentro por dentro. Eu vos digo, não resistai ao mal que se quer fazer-vos. Mas se alguém vos bater na face direita, oferecer-lhe a outra. E se alguém entrar em litígio contra vós, para vos tomar vossa veste, deixai-lhe também vosso manto. E se alguém quer obrigar-vos a caminhar 1000 passos, caminhai 2000. Dai a quem vos pede, e não rejeitei aquele que quer emprestar de vós. Então, é importante nós darmos sempre o nosso exemplo. Porque é assim, ó, veja bem, nós estamos num lugar, muitas vezes moramos num determinado local. Fizemos, isso é só um exemplozinho, fizemos uma fofoca de algum vizinho. Vocês acham que aquele vizinho vai confiar em nós? Por um longo período. Como é que nós vamos readquirir a confiança? Pela nossa mudança, pela nossa transformação. E isso vai levar um longo tempo. Então vocês acham que numa encarnação só nós vamos conseguir nos transformar tudo o que precisamos? Não, é alguns pontos principais que temos mais dificuldade. Mas temos que começar a lutar. Temos que começar a nos observar. Fazer como São Francisco de Assis. Ao final da tarde, ele perguntava: como eu agi perante a vida? Como eu me portei perante o semelhante? Fui um bom cristão? Segui as leis do universo? Claro, com as atribulações de hoje, com toda a tecnologia que temos, nós não vamos fazer isso todos os dias. Mas que pelo menos alguns dias por semana nós tiramos um pedacinho para nós, um tempinho para nós, para reflexionarmos, ver como temos agido no nosso âmbito aonde frequentamos. Pela manhã, se nós temos compromisso às 7, levantamos um pouco antes, às 6, 6:30, o que é necessário para dar um tempo, 5 minutos só para nós. Para quê? Para estar conosco mesmo. Para dar tempo de nós conversar um pouco com Jesus, agradecer a noite, ao nosso anjo da guarda, fazer um pequeno planejamento, ou pelo menos pedir, olha, que eu tenha tranquilidade nesse dia. Porque muitas vezes eu conheço bastante pessoas, e também já agia assim. Levantava de manhã, tropicava lá no tapete que estava no lugar, pá, hoje vai ser daqueles dias. Sabe, qualquer coisinha que dê errado, nós achamos que vai ser o dia inteiro errado. Não é. Tropicamos porque não observamos, ou alguém deixou no nosso caminho. Qualquer coisa que nos acontece pela manhã não vai estragar o nosso dia. Temos que tentar resolver e tentar ver que aquilo foi só um pequeno obstáculo de muitos que nós vamos ter durante o dia. Todos nós temos muitos desafios durante o dia, mesmo que estamos sozinhos, que dirá com outras pessoas, né? Se nós estamos sozinhos, tanta coisa nos acontece, porque nós não ficamos inertes, nós sempre estamos agindo e trabalhando. Então precisamos buscar sempre, carregar dentro de nós um pouco de paz. Porque veja como nós estamos assim, se andamos no trânsito, anda todo mundo ligeiro.
Se o sinal fica amarelo, cruza no vermelho de qualquer jeito. Se vamos sentar para alguém falar, sei lá, qualquer coisa do Brasil, um já diz que é do Bolsonaro, outro já diz que é do Lula. E daí já começa. Nada se resolve. Sempre todo mundo tem razão, né? Cada um do seu jeito, todo mundo olha e acha certo. E assim nós vamos fervendo e o nosso país vai melhorando. Devagarzinho nós vamos melhorando. Então tudo que nós formos fazer parece que dá contenda ultimamente. Aí um dia nós perguntamos de mas aqui está complicado aqui embaixo, né? Nesse mundo aí, nos encarnados, no mundo espiritual deve estar umas mil maravilhas, né? Aí disse um benfeitor assim, ele diz, olha, se vocês acham ruim aí no corpo físico, vocês têm bastante chance de modificar como estão agindo. E é verdade, se nós observarmos, poucas coisas não dá para nós modificar. Em cada coisa que nós temos um desafio, dá para nós ajeitar. Se não ficar bem bom, pelo menos melhor do que está, dá para ficar. Ele disse no mundo espiritual, a transição planetária é no mínimo 10 vezes mais complicado do que nós estamos tendo aqui. Os grupos. Aí se a gente observar como é que está o nosso mundo, o nosso Brasil está fervendo. Um bota lenha, o outro bota água, e aí vai. Fervura alta e fervura branda, né? Olha outros países como está. Se nós escutarmos alguma coisa sobre a Argentina, diz que também está bem fervura. Nós estamos lá, os americanos, retirando pessoas do Afeganistão apavoradas. Não sabem nem como vai ser o minuto seguinte. É um sofrimento total. E aí vai, o mundo está em transformação. Então imagina se nós não tivermos um pouco de paz. E temos que buscar fortemente essa paz. Porque se nós tivermos paz, um pouco de equilíbrio, nós vamos conseguir que pelo menos a nossa volta, aonde transitamos e aonde trabalhamos, vamos conseguir que isso se torne um ambiente melhor. E não é só pela oração, é pelas, eu diria que uma parte pela oração, que angariamos energia em nossa direção, em nosso favor, mas é pelas atitudes. Essas são muito mais importantes que tudo. Porque se nós queremos o amparo espiritual do nosso anjo da guarda, queremos e rogamos o amparo de Jesus para conosco, da Mãe Maria de Nazaré, é pelas nossas atitudes que nós vamos ter o amparo. Porque se nós não agirmos dentro do Evangelho, dentro dos 10 mandamentos, dentro do que é ser um bom cristão, como que nós vamos angariar o amparo da espiritualidade? Então, quando Jesus disse que os mansos herdarão a terra, é verdade. Os briguentos não têm tempo. Ele está sempre de contenda com um e com o outro. Isso vai machucando o seu interior, as suas células. Então, os mansos, os que têm paciência, isso não quer dizer que nós temos que concordar com as coisas erradas. Mas tem maneiras de devolver o que acontece à nossa volta. Então, devolvemos com a razão, com o sentimento, com o amor. Porque se nós agirmos com paciência, com amorosidade, até as pedras que nos chegam, elas chegam com menos força. Porque elas não encontrarão respaldo para serem devolvidas. Elas serão amortecidas pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, de como nós fizemos, e as pessoas vão começar a nos atirar menos pedra. E também pelas nossas atitudes, as nossas ações, aqueles inimigos de outras vidas do passado que nos observam e que tentam de todas as formas influenciar para que nós erramos mais, perdemos a paciência, devolvemos como nós agíamos, eles também perdem força, porque eles só se fortalecem naquilo que nós éramos. Se nós tínhamos raiva, violência dentro de nós e agíamos assim,
Se nós não agirmos hoje, vamos perdendo a força. Então a nossa força precisa ser moral. A nossa força, a nossa caminhada, o nosso trilho tem que ser limpo pela outra face, tem que ser limpo pelo nosso exemplo. Obrigado, pessoal, por me escutar e que Jesus abençoe a cada um daqueles que aqui estiveram. Assim seja.